Vamos ler o que o Senhor traz avante. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro, no capítulo 22, Deus manda Abrão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abrão, e disse-lhe a Abrão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abrão pela manhã e de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abrão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que lhe dissera. Edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abrão a sua mão, e tomou o cutelo para imolhar o seu filho. E o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abrão, Abrão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, eis um carneiro atrás dele, travado nas suas pontas no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abrão tomou os moços e levantaram-se e foram juntos
para Berseba, e habitou Abrão em Berseba. Esses versos. Esta passagem de Abrão é uma passagem muitíssima conhecida da nossa Irmandade. Muitas vezes os irmãos já ouviram estas palavras nos cultos. Mas, irmão, isto que Deus traz aqui nesta noite, certamente é a sua vontade de ouvirmos isto também, porque no Novo Testamento, os irmãos sabem que as cartas que Paulo enviava nas igrejas, enquanto não chegava outra, a última era lida. Quase todos os cultos, quase todas as reuniões. Quando não vinha outra, ia lendo aquela. E acontece que, tornando a ler, tinha conteúdo e tinha virtude. E nenhuma delas deixava de edificar a igreja. Então, a palavra de Deus, ela é muitíssima virtuosa, e que todas as vezes que falamos nela, ou que expressamos alguma coisa de Deus, ou o nome de Cristo, tem virtude. A obra de Deus não esgota a virtude, não esgota o poder. Todas as vezes que usares o nome do Senhor, sentirá virtude. Todas as vezes que clamarem por Ele, sentirá um consolo do alto. Deus consola o seu povo pelo Espírito Santo da graça. É a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. De maneira que tem hora que alguém glorifica a Deus dentro de um carro ou em qualquer lugar, por Ele ter dado aquele glória, ele sente virtude. Mas como sente virtude? Todas as vezes. Todas as vezes. O poder e a virtude de Deus é inesgotável. Como os irmãos verem, num fim de tarde, todos os dias o dia cai e o sol se põe. E todos os dias tem um cenário muito bonito, mas notar isso, nenhum dia o pôr do sol é igual ao outro. Todos os dias acaba o dia, todo dia o sol se põe, mas nunca é igual o cenário de ontem, e nunca será o de hoje igual ao da manhã, e nunca será o desses 100 anos igual aos outros anos que virão. Deus é Criador. Tudo para Ele é novo, tudo se transforma, tudo faz. E nesta noite o Senhor manda esta palavra tão conhecida, que o Senhor deu a um filho a Abrão. Ele desejava um filho, era um homem rico. E todo aquele que tem bens, imagina que esses bens dele não fiquem sem ter um herdeiro para dar. É necessário um herdeiro. É o regalo da vida, é os filhos, é os netos. É a herança que vem e que os pais conquistam trabalhando, esforçando, junto à família, chega à conclusão de angariar alguns valores. Mas se não tem filho para deixar, para quê? E Abrão sentia isso. Tenho prata, tenho fazendas e riquezas, tenho bem, ovelhas e servo. Tinha 300 e tantos servos ao seu serviço, que podemos dizer que já era uma tribo. Dá filhos ali, alguns nascidos ali, outros criados ali, pelos servos, pelos que trabalhavam, pelo povo que prestava serviço, 300 e tantos. E aquilo era uma quantidade. De 300 e tanto, não tinha um herdeiro legítimo dele para com Sara. Sara estéril. Os anos foram passando e as esperanças de uma família também vai tornando-se cada vez mais longe. E acontece que um dia Deus falou com Sara e com Abrão que ela ia abraçar um filho.
e disse: tu servirás ainda e amamentará uma criança. E aquilo foi até ela riu, como ontem ainda a palavra falou. Riu, porque achava impossível. Mas Deus lhe deu um filho. Mas enquanto o filho não vinha, veja bem o que é o pensamento humano. Enquanto o filho não vinha, Sara falou com Abrão: não tenho filhos, não é possível gerar filhos, não vamos ter. Você tem aí uma serva chamada Agar, que é minha serva também, e eu a dou. Eu permito que você tenha com ela e suscite uma geração para dar os bens que nós temos, pelo menos é a tua parte. Ela não é a mulher legítima, mas é filho teu. E vai ter parte nessa herança. Então aquilo parece que dava resultado. É um filho. Querendo dizer com isso, se Deus não resolve, eu estou achando o caminho para resolver. É um erro. Quando Deus não deu pelos caminhos normais, é que devia ser legítimos e herdeiros, buscou uma serva, e isso não foi de muito agrado. No entanto, o menino nasceu de Agar, nasceu o menino Ismael, e depois então foi crescendo. Quando chegou os dias de nascer o filho Isaque, o Ismael já era crescido, e vocês sabem que no âmbito de família, os filhos maiores judiam dos menores. Às vezes tem algum pequeno atrito, às vezes não se conformam, às vezes um judia do outro. E as brincadeiras são às vezes, muitas vezes, provocantes, trazendo uma tristeza nos pais. E por certo a palavra fala aqui que também que Ismael judiava de Isaque, contendia. Então, e viu Sara que o seu marido também agradava a Agar por causa de ter nascido uma criança. E Sara era desprezada, aí o Senhor deu o filho para Sara. E aí, nascendo, começou o pequeno atrito entre eles. E então Sara disse: pega o teu filho e a escrava, manda ela embora, porque ele não vai herdar junto com meu filho. Quer dizer, o acerto que Abrão fez. Vamos ter um filho de Agar, mas por não ser legítimo, Sara diz: o filho da escrava não vai herdar junto com o meu filho, que ele é o legítimo entre eu e você. Percebe bem que aí não é só o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaque. Aí está falando de nações, aí está falando de povos, aí está falando de uma grandeza enorme, mostrando que o filho da escrava é o primeiro que nasceu, é este homem terreno. Primeiro nasceu este homem terreno, o filho da escrava. Mas depois de nós termos nascido, conhecemos a palavra de Deus, aí nasceu o filho da promessa. Nascido da água do batismo, o novo homem que segundo Deus é gerado em espírito. Então, o filho da escrava é este aqui, sempre judia e sempre castigo mais novo. E o filho da escrava está aí. Quantos que vão atrás da obra do menino da escrava, fica em casa, não congrega, não lê a palavra, não ama, não perdoa, vira atrito, traz tristeza para a mãe, que é a palavra? Glória ao nome santo do Senhor. E um atrita com o outro, mas chegou um dia
que a mãe, que é a palavra, diz: lança fora a escrava e o seu filho, porque ela não vai herdar com o meu filho. Então a palavra traz: carne e sangue não herda o reino do céu. O que herda é o novo homem nascido pela palavra de Deus. Então, irmão, precisou tomar uma decisão. Abraão precisou tomar uma decisão. Pegou a escrava e o menino vai embora. Não vai ser herdeiro. Você queria dar herança para quem não é herdeiro? Disse Deus: herdeiro é filho legítimo. Por isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar legitimidade com Deus. A palavra fala aos hebreus: quem é os legítimos? Herdeiro são os da carne e sangue. Cristo se fez carne, se fez sangue para nos dar legitimidade como irmão nosso. Por ele chegamos à herança. Por ele chegamos à herança eterna. Então, queridos irmãos, aqui a palavra fala desta situação de Isaac e de Abraão. De Isaac e de Abraão. O Senhor tinha dado este menino, que era toda a esperança, todo o contentamento deste Abraão foi no menino, quando ele nasceu. Por quê? Os irmãos sabem, os pais alegram com os filhos, mas os avós se alegram muito mais. Os pais cortejam seus filhinhos com muito carinho, mas o vô e a avó é um doce eternamente. E ocorre o quê? Ocorre isso. E Abraão, esse Ismael, nasceu, ou melhor, esse Isaac, nasceu na velhice. Esse menino que nasceu na velhice já não parecia filho, já podia ser tratado como neto. A alegria era tanta que todos os olhares, todas as atenções, tudo que precisava, tudo que se imaginava, era para o filho que tinha nascido na sua velhice. Então, queridos irmãos, assim foi. E Abraão, tão feliz com isso, um dia Deus disse: pega o teu filho, o teu único, aquele que você ama, leva ele a uma das montanhas que eu te direi, e ali você oferece ele em holocausto. E o texto aqui é tão pesado. Deus manda Abraão matar o seu filho. Olha, pesado, forte. Abraão pegou o necessário para o sacrifício, as ferramentas, o fogo e a lenha, e foi, junto com alguns servos, e foram para as montanhas onde Deus haveria de mostrar. Ela chegando, disse ao servo: fique aqui e o menino vamos adorar, depois nós voltamos. Quando chegou no lugar, o menino disse: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí a fala. A resposta não foi uma resposta comum, foi uma resposta de uma profecia. Da boca de Abraão saiu uma profecia: Deus proverá, meu filho. E ainda ele diz: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Deus proverá. Se há de haver sacrifício para se adorar a Deus, Deus proverá. Quando arrumou a lenha e tudo para o sacrifício,
que estava na hora de acontecer a imolação. Deus, o anjo de Deus bradou: pare, Abraão, não faças tal. Agora sei que você teme a Deus, e por causa de agradar a Deus, você não nega nada. O teu coração é de Deus, e Deus é dentro do teu coração. Abraão, não faça isso. Disse Abraão, o anjo de Deus abençoando-o, disse: Abraão, como obedeceste a minha voz, grandissimamente te abençoarei. Grandissimamente te abençoarei, porque não negaste o teu filho, o teu único. O único. Quem é que tinha um único filho também? Deus. Deus tinha um único filho. Esse é o meu unigênito. O único que eu tenho. Jesus Cristo. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Quando João batizava nas barrancas do Jordão, que o Cristo já havia nascido, uma multidão acompanhava João e um grupo de pessoas também acompanhava o Cristo. João, olhando na multidão que se aproximava, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão ofereceu o seu único filho. Deus disse: eu ofereço também o meu. Mostrando para Abraão: esse teu filho é todo o teu coração, é todo o teu amor. Em ti, Abraão, esse menino vai ocupar todas as heranças, todas as riquezas. E abençoou Abraão: grandissimamente te abençoarei, e a tua semente será bendita na terra, e todas as nações. E Abraão já era conhecido nos seus dias, que alguém já dizia: Abraão, servo do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. A descendência deste homem, Abraão, enche o céu e enche a terra. Não estranhem isso, que Deus disse assim: se alguém um dia poder contar as estrelas dos céus, os que vão para lá, e alguém puder contar a areia que está na praia do mar, é o que está aqui. Da tua descendência vai encher os céus e a terra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quando o Cristo veio, quando ele encontrou com Zaqueu disse: não, se precisar pagar alguma coisa que alguém me acusar de errado, eu pago 4 vezes, mas não deixa de ir à minha casa. Que disse o Senhor para ele: Zaqueu, você também é filho de Abraão. Dessa benção aqui, ó. Filho de Abraão. Muitos e muitos anos depois, Cristo veio. Eu vim buscar o que estava perdido. Eu vim pegar aqueles que são os meus irmãos. Bendito o nome santo do Senhor. Então, irmão, assim foi. Abraão ofereceu seu filho e Deus não aceitou. Mas a benção se efetivou. A benção foi derramada em cima de Abraão. Irmãos, os irmãos podem ver, o povo judeu até o dia de hoje, eles têm uma benção com ele que ninguém segura eles.
ninguém segura o povo judeu, eles detêm a porta dos seus inimigos. Das maiores fortunas que a gente escuta falar, não sou tão conhecedor, mas a gente ouve falar que as maiores fortunas em dinheiro está na mão desse povo. E o que é o dinheiro? O dinheiro é a porta para abrir todas as coisas. Dinheiro faz guerra, fecha a guerra. Dinheiro compra, dinheiro vende. Tudo está na mão deles. Glória ao nome santo do Senhor. E então Deus abençoou este povo judeu na descendência de Abrão. E quando Abrão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ainda jovem, ainda com a sua mulher Sara, que era uma mulher muitíssimo bonita e que era admirada pelos homens naquele tempo, e entre as mulheres ela destacava pela sua formosura. O Senhor disse para Abrão: quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Alguém tentou atravessar o caminho de Abrão, querendo buscar Sara por esposa. O Senhor falou para aquele rei: devolva Sara. Devolva Sara para o seu marido. Ele diz: o quê? Ela é casada? Falaram que ela é solteira, é irmão dela. Não, são irmãos por causa de ser primo. Mas ela é esposa dele. Devolva, porque senão, olha a palavra, senão eu te mato. Irmãos, isto é perigoso, atravessar na vida de quem ama, de quem Deus ama, é muitíssimo perigoso. Deus ama quem Ele quer amar e pronto. Não temos que ficar, irmãos, imaginando coisa. Ele ama quem Ele quer, Ele perdoa quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, dá dom para quem Ele quer, faz milagre para quem Ele quer, acompanha quem Ele quer. Irmão que está ouvindo essa palavra, algum servo de Deus que está precisando de dom para trabalhar na obra, se Deus determinar uma benção no teu ministério, o dom de Deus vai fluir na tua boca e ninguém te segura. Haja benção no teu ministério, haja revelações no teu ministério, diácono, haja benção no teu salário, haja benção na tua saúde. Se Ele quiser tirar da morte e pôr na vida, ninguém o impede. Então, assim foi. Então Deus, irmão, fez esta obra tão linda com Abrão, mas mostrou para ele: Abrão, você tem esse teu filho, teu único, eu também tenho o meu. Então Abrão, está certo que naquele momento a cabeça de Abrão podia até imaginar algumas coisas que não são tão boas diante de Deus, por não entender a grandeza de Deus, dos pensamentos de Deus. Como é este Deus que me deu um filho, agora pede para ele ser imolado e sacrificado? Que Deus é esse? Dá e depois tira. Que Deus é este que diz que me amava tanto e agora pede o meu filho para ser imolado? Mas não sabia que por trás daquilo tinha uma benção. E a benção foi essa, que Deus o abençoou grandemente, ele, o seu nome, sua descendência por toda a terra. Lembra bem, irmão, isto aqui: a descendência bendita de Abrão veio em Isaque, de uma mãe estéril, encheu os céus e a terra. Deus pegou coisas pequenas e fez grande. Glória ao nome santo do Senhor. O que é isto? E Deus também pegou nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele comparando, diz,
A semente da mostarda é a mais pequena de todas as hortaliças, mas depois de lançada na terra, ela faz a sua vegetação e torna-se uma árvore grande, que até as aves dos céus vêm se aninharem nela. A semente pequena, a semente minúscula, Cristo, caiu na terra, tornou-se a árvore grande. E hoje as aves do céu, quem é? Os Espíritos de Deus, se aninham nesta árvore que é nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Então, tão pequeno que era o Senhor, hoje é tão grande, é tão enorme e de uma grandeza eterna. Então, queridos irmãos, Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, mostrando para Abraão: você ofereceu o teu filho, ele foi a sacrifício, mas não morreu. Você não pensa, querendo dizer com isso, que você foi muito bom em levar ele só no lugar, mas ele não morreu. Lembra que o meu amor é maior. Eu peguei o meu filho, o meu único, que estava comigo na glória, mandei para a terra, e ele clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não deixou passar o cálice, levou ele à morte e morreu, mostrando para Abraão: o teu filho é o teu único, mas não morreu, mas o meu único morreu. O amor de Deus é maior do que o dos homens. O sacrifício de Deus e de Cristo maior do que os sacrifícios de Abraão, para uma herança aos que de Abraão falava ali naquela hora do nascimento do menino, falava das terras dele, falava dos bens dele, mas isso Deus figurava nações e povos que no futuro iam chegar à graça. Então, nós somos a herança bendita. Irmão, obedeçamos a voz de Deus. Aquele que, ouvindo a palavra nesta noite, obedecer a voz de Deus, saia daqui com esta confirmação: bendito você, bendita és tu, irmão e irmã, que obedecestes a voz do Senhor. Porque você obedeceste a voz do Senhor, grandissimamente te abençoarei. Lembra bem, grandissimamente te abençoarei. Ninguém parará na tua frente, nem a morte e nem o inferno. Chegaremos à eternidade. Deus seja louvado.